Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, aos amigos também que nos acompanham. Esse é o nosso Pão das Três IBVB. Então, toda tarde, às 3 horas da tarde, um dos pastores, ou o pastor Israel, o pastor Márcio ou eu, faremos essa entrada pela página do Facebook da nossa igreja, para juntos cultuarmos, para juntos orarmos, para juntos buscarmos a presença de Deus, para lermos também a sua palavra, aproveitar também para conversar um pouco com a igreja, também trazer um pouquinho daquilo que os irmãos têm nos repassado. Estamos vivendo esses dias aí de quarentenas, impossibilitados aí de sair de casa, impossibilitados de ir para a igreja, mas isso não nos impede, não nos tem impedido de forma alguma de continuar louvando, adorando a Deus, tá bom? Aproveita esse momento também, você que já entrou, compartilhe o link dessa live na página do Facebook nos grupos da igreja, tá bom? Algumas pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade para localizar, então se você puder aproveitar esse momento e colocar, tá bom? Copia o link aí, manda lá para o grupo, manda lá também para os seus contatos, tá bom? Se você quiser compartilhar também no seu perfil do Facebook também é interessante, porque de repente pessoas que são contatos seus e que não fazem parte ainda, não acompanham a página da igreja, ainda não curtiram a página da igreja, vão ter oportunidade também para estar com a gente, tá bom? A gente tem visto aí a participação dos irmãos, tem crescido bastante, os irmãos têm participado aí, durante a transmissão são mais ou menos aí 500, 600 participações, tem gente que entra, que sai, né, dá uma variada, e no total aí as nossas lives têm alcançado aí mais ou menos 1.200, 1.300 pessoas. Então, tem sido um alcance bastante interessante. A gente tem recebido aí pedidos de oração pela página da igreja, pelo Messenger também da igreja, diretamente para a gente, tá bom? Quero até citar pelo menos um caso aqui que pediu para a gente assim encarecidamente oração, a gente vai orar também, tá bom? E você pode aproveitar. Agora, durante a live, talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade para identificar aí os pedidos de oração, mas a gente costuma ler, tá bom? Depois que a live acaba, acompanhar novamente, dar uma olhada nas entradas, em quem pediu oração, e os irmãos têm sido aí atendidos também nas suas orações, tá bom? Então esse é o nosso Pão das Três IBVB, e eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, onde você está, a orar. Eu sei que você tem os seus pedidos específicos de oração, eu sei que você tem também aí a sua gratidão, as questões especiais no seu coração, tá bom? Então vamos aproveitar esse momento para juntos orarmos e já dando início aí ao nosso culto, a nossa celebração dessa tarde, tá bom? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, por mais uma vez, ó Pai, nessa tarde, nós estarmos, ó Deus, com os nossos irmãos, através da página, ó Pai, do Facebook, fazendo, ó Deus, essa live e dando aos irmãos, ó Deus, a oportunidade para ouvir a Tua palavra, para ter contato conosco, os pastores, para terem contato também com outros irmãos, com as suas necessidades, mantendo, ó Pai, os nossos cultos, mantendo, ó Deus, o nosso coração firmado no Senhor, os nossos pensamentos voltados, ó Deus, para o Senhor, e pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nessa tarde, nos ajudando a estudar um pouquinho da Tua palavra, a compartilharmos também as nossas necessidades de oração, a louvarmos também, adorando, ó Deus, o Teu santo nome. Então fica conosco, nos abençoa a vida de todos que já estão nos assistindo nesse momento, daqueles que ainda vão entrar, ó Deus, para assistir, ó Deus, esse culto, para participar conosco desse culto, que todos sejam igualmente guardados e abençoados pelo Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Eu quero convidar você para nós juntos cantarmos o hino 476 do cantor cristão, que é o Brilho Celeste, tá bom? Eu escolhi esse hino para a gente cantar nessa tarde, porque ele fala da nossa peregrinação nesse mundo, né? Peregrinando, ou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Então ele fala da nossa condição como peregrinos aqui na terra. Nós entendemos que essa vida é uma vida muito importante, decisiva, é nela que nós recebemos Jesus, é nelas que nós construímos os nossos valores, mas entendemos também que essa vida é uma vida transitória e passageira e que nós somos peregrinos nessa terra, tá bom?
O refrão dela diz: brilho celeste, enche a minha alma a glória de Deus. Esse brilho celeste é a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, cantando com alegria, né? Cantando com ação no coração. Canto louvores, aí o que eu gosto bastante nesse hino, quando ele diz: indo para os céus que é a nossa morada final, a nossa morada eterna, para sempre lá com Cristo, tá bom? Então abra aí o seu cantor. Eu sei que muitos sabem de cor esse hino, né? A gente tem procurado escolher hinos aí bastante conhecidos dos irmãos, tá bom? Me ajude aí a cantar, participe comigo desse momento aí, tá bom? Esse é o hino 476 do nosso cantor cristão. Essa é a música Brilho Celeste, como eu disse, né? Enfatizando essa nossa peregrinação aqui pela terra, essa nossa passagem tão importante e que a gente possa honrar o nosso Deus a cada dia e quando chegarmos lá no céu também podemos desfrutar de toda a sua presença e de toda a sua glória, tá bom? Eu quero ler com você o Salmo 121, tá bom? Aproveita esse momento agora, você deve estar com a sua Bíblia, não sei, no celular aí, não sei como é que você vai utilizar, mas abre aí no Salmo 121. É um salmo igualmente muito conhecido da Bíblia, muito conhecido da Palavra de Deus, muito recitado, muito cantado. É conhecido também como Cântico dos Degraus, né? Porque os judeus, nas suas peregrinações, quando iam para Jerusalém, que ficava no alto de um monte, o templo ficava no alto de um monte, eles cantavam o Salmo 121, subindo, indo para o culto, e é um salmo bastante importante, porque ele fala
que o nosso socorro vem única e exclusivamente do Senhor, né? Que fez os céus e fez a terra, tá bom? Eu quero ler esse salmo também nessa tarde, depois eu vou também ler uma outra passagem bíblica com vocês e a gente vai comentar um pouquinho, porque nós estamos no momento em que boa parte das autoridades, dos médicos, está todo mundo apavorado, né? Nós temos um inimigo invisível, nós temos um inimigo aí bastante perigoso e não se sabe exatamente o que fazer. Não há medicação correta, ainda não há uma vacina, os números que nós temos nós não podemos confiar, mas nós que somos crentes e que estamos guardados no Senhor, nós não nos desesperamos por causa dessas dificuldades, por esses problemas que as autoridades, que os médicos, que os cientistas estão tendo diante dessa pandemia, porque nós aprendemos a olhar para o Senhor que fez os céus e a terra. Olha que bonito esse salmo, olha que salmo importante para a nossa vida, ainda mais num momento como esse. Ele diz assim: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta, mas o salmista tem a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A gente poderia até dizer assim, né? Elevo os meus olhos para as autoridades, elevo os meus olhos para os cientistas, elevo os meus olhos para o presidente, para o governador, para o prefeito. De onde me virá o socorro? A resposta é a mesma. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí ele continua: não deixará vacilar teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, não é? Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá, não cochilará, não dará nem aquela piscadinha nos olhos, sempre atento, sempre cuidadoso com as nossas vidas. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O guarda de Israel é o Senhor, o guarda da igreja é o Senhor, o guarda da sua família é o Senhor, o guarda da tua vida é o Senhor. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse é o Salmo 121, para a gente, né, ter uma leitura bíblica, um texto bastante importante e que tem uma relevância muito grande para esse momento que nós estamos vivendo. O guarda de Israel não dormirá. Aquele que te guarda não dará nenhuma piscadinha nos olhos. Ele vai estar o tempo todo atento para cuidar da sua vida e ele tem feito isso. Perceba esse cuidado do Senhor na sua vida, tá bom? Vamos reservar aqui um momento de oração. Eu tenho alguns poucos pedidos de oração aqui, ou que chegaram pelo WhatsApp, ou que chegaram até pela página da igreja, e a gente também vai orar, vai comunicar aos irmãos, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria lembrar aos irmãos, faleceu o tio, né, do nosso irmão João Paulo, e ele foi sepultado agora às 13 horas, tá bom? Ele faleceu por causa de um câncer, tá? Não foi por causa do Covid-19. Mas por causa do Covid-19, a dor da família foi aumentada, né? Porque poucas pessoas puderam participar do velório, inclusive a nossa irmã Jaque e o João Paulo não puderam estar presentes no velório, mas pediram que nós orássemos pela família, para que o Senhor abençoasse e cuidasse da família, tá bom? Nós temos que orar também, tá? Pelos nossos irmãos que já estão começando aí a ficar desempregados, tá bom? Na nossa igreja, na vila, eu tenho notícia aí de 1 ou 2 pessoas que estão passando por dificuldades já por causa da crise, né? Ou por desemprego, ou porque não estão podendo sair para trabalhar e são autônomos, dependem ali do trabalho do dia a dia e estão passando por dificuldade. Então, esse problema já está com a gente já vinha orando por isso, agora nós temos motivos reais de pessoas que nós realmente conhecemos, tá bom? A igreja, eu sei que a igreja tem um coração muito grande e a gente não vai deixar com que os nossos passem necessidade, tá bom? Então, orar pela vida dos desempregados e também pela vida dos autônomos da nossa igreja nesse momento difícil. Uma outra questão que já tem chegado
aí devagarinho, acertando aí algumas pessoas, né, chegando aí à vida de algumas pessoas. São problemas de natureza emocional. Talvez pessoas que já tenham dificuldades emocionais e que estão sendo agravadas nesse período aí do Covid-19 por causa do isolamento e até por um estado de pânico, né, que a gente vê criado aí pela mídia, pela televisão, de uma forma muito, muito triste, né, muito ruim, né? Então vamos orar também para que o Senhor guarde a vida dos nossos irmãos também, emocionalmente, para que eles possam vencer seus problemas emocionais e passar por essa fase difícil que a gente está vivendo. Também a igreja também está à disposição. A gente não vai poder talvez se encontrar, mas procure os pastores da igreja, tá? Converse com os pastores, chama a gente no WhatsApp. Não tenha medo, não tenha dificuldade, tá bom? A gente lida com isso, a gente entende que as pessoas têm problemas emocionais. Às vezes as pessoas têm dificuldade para procurar a gente porque acham que vão incomodar, porque acham que a gente não vai entender. Vocês não têm noção do quanto a gente lida com isso no dia a dia. Isso faz parte do nosso ministério. Então, por favor, nos procure, tá bom? Nós temos pelo menos 3 pastores na igreja, veja com qual dos 3 você se identifica mais. Qualquer um dos 3 vai te atender, vai te dar atenção e a gente vai também poder orar pela sua vida, além de te orientar biblicamente, além de poder te ajudar, tá bom? Chegou um pedido pela página da igreja, chegou com um apelo tão forte. Eu não sei se a Lenice Souza está nos assistindo, está nos vendo nesse momento. Eu quero colocar o seu pedido também, que você colocou para nós lá na página, para orar principalmente pela mãe dela. Ela colocou o nome lá, Cloutides, tá? É exatamente como está escrito lá, acredito que seja esse realmente o nome bem diferente. Cloutides, tá bom? É uma senhora bastante idosa e que com essas dificuldades também aí está com problemas de saúde, tá isolada em casa, então elas têm tido preocupações com elas e também algumas dificuldades, tá bom? Então vamos aproveitar esse momento, vamos baixar aí as nossas cabeças mais uma vez e orar, buscando a presença do Senhor e orando por esses pedidos especiais, tá bom? Vamos orar? Pai, mais uma vez nos colocamos, ó Pai, na Tua presença para interceder, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos, pela vida das pessoas que nos procuram. Eu quero que o Senhor guarde e abençoe toda a família do João Paulo, nesse momento, ó Pai, de dor com a perda do seu tio, e agravado, ó Deus, pela dificuldade, ó Pai, que cemitérios e outros lugares têm criado, ó Deus, para a maior aglomeração de pessoas, causando dor, ó Deus, na vida dos familiares, que não puderam participar, ó Deus, desse momento triste, ó Deus, que se reveste de uma grande importância. Quero orar pela vida dos nossos irmãos também, ó Pai, que têm os seus empregos, alguns já têm infelizmente perdido, ó Deus, o trabalho, outros que são autônomos, ó Pai, têm tido dificuldade, ó Deus, para trabalhar, para sair de casa, para ganhar o seu pão de cada dia, e os problemas têm chegado e têm se acumulado. Eu peço, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, nós como povo do Senhor também reconhecemos, ó Deus, e ajudarmos, ó Deus, também aqueles que têm necessidades, e o Senhor também guardando, ó Deus, os seus corações, guardando a sua esperança no coração. Aqueles que têm sofrido também, ó Deus, por estarem isolados, ó Deus, nas suas casas, ó Deus, por serem afetados muitas vezes pelas más notícias, por terem, ó Deus, a sua condição emocional agravada nesse momento, ó Deus, de tanta dificuldade, peço que o Senhor os proteja e os guarde também, e os seus familiares, ó Deus, possam também ter sabedoria, paciência, amor suficiente, ó Deus, para cuidar, ó Deus, e para lidar, ó Deus, com cada um deles nesse momento difícil. Abençoe também a vida da senhora Clotildes, ó Deus, a mãe da Lenice, que também tem passado, ó Deus, por problemas de saúde graves, tem trazido preocupação ao coração da sua filha. A tua misericórdia também, ó Deus, alcance aquelas vidas, alcance aqueles corações, ó Deus, as preserve, as guarde, ó Deus, dê à sua mãe, ó Deus, saúde, dê a ela, ó Deus, condições de se recuperar, e a todos os familiares também, capacidade, condição e amor em seus corações para cuidar, ó Pai, dessa senhora que está num momento tão difícil. Continua nos guardando, nos abençoando e nos direcionando. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria que a gente agora fizesse mais uma breve reflexão num texto que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, o verso 8. Eu fiz uma referência
na mensagem de ontem à noite, né, ao capítulo 7 de Filipenses. Na minha leitura bíblica anual, que na verdade é um pouco desorganizada, né, porque eu não sigo exatamente assim para ler a Bíblia em um ano, eu vou lendo, então nesse momento eu estou em Filipenses capítulo 4, verso 8, mas eu não comecei a ler em janeiro, tá? Já venho lendo e estou em Filipenses 4. E eu li, ontem eu fiz uma referência ao capítulo 7, o versículo 7, que diz: "E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." E hoje eu queria fazer uma referência dentro de Filipenses ao versículo 8. Então, capítulo 4, o versículo 8, que eu queria ler com você agora. Olha que interessante. "Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai." Nisso pensai, tá? Ou isso ocupe a vossa mente. A carta de Paulo foi escrita quando Paulo estava preso. Ele chega a citar na carta que ele está preso, está em cadeias, e era uma igreja que ele amava muito, que tinha alguns problemas específicos, né, uma disputa lá talvez entre a Evódia e a Sintique, que estava causando alguma dificuldade, algum problema, mas mesmo estando preso, essa carta é conhecida como a carta da alegria, porque a questão da alegria aparece diversas vezes na carta aos Filipenses. Esse versículo que nós lemos é um versículo que já está assim, se encaminhando para o final da carta, e como Paulo faz em todas as suas cartas, ele sempre termina com conselhos e com orientações muito práticas para a vida dos irmãos, para a vida da igreja. E não é diferente, obviamente, na carta de Paulo aos Filipenses. Nesse momento, ele pensa na vida cristã de um ponto absolutamente prático. Eu não sei se ele tem na mente palavras de Jesus ou outros trechos das Escrituras que dizem que, por exemplo, a boca fala do que o coração está cheio, então olhe o que você tem colocado no seu coração. Expressões como de Mateus 12:36, de toda palavra frívola que o homem disser dará conta lá no dia do juízo. Ou coisas como, por exemplo, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai, porque é do coração que procede adultério, morte, xingamento, briga, desentendimento. Mas muito provavelmente, né, é fato, ele está conectado com essa verdade bíblica, né, ensinada pelo próprio Deus através das Escrituras, inclusive através do próprio apóstolo Paulo. Com o cuidado com o que nós pensamos, com as coisas que ocupam a nossa mente, com as coisas que ocupam o nosso tempo. Por que isso é importante nesse momento? Por que uma palavra dessa é importante? Por diversos motivos. Primeiro, que nós estamos vivendo uma situação em que a nossa agenda ela está completamente diferente do que ela era. A gente não está podendo sair, não está podendo ir para a igreja, muitos não estão saindo para trabalhar, tem ficado bastante tempo dentro de casa. O fato de nós ficarmos muito tempo dentro de casa, a gente está mais tempo com o celular na mão, a gente está mais tempo com a televisão ligada. Para aqueles que gostam de rádio, e eu gosto mais até de rádio do que de televisão, estão ouvindo rádio. Então, o tempo todo nós estamos sendo bombardeados com notícias. E essas coisas elas vão tomando o nosso coração. Eu, particularmente, a gente já está aí vivendo aí, talvez aí o 12º ou 13º dia, mais ou menos enclausurado, aí saindo muito raramente. Eu cheguei a ficar aí quase 8 dias sem sair de casa para absolutamente nada. Nós estamos aqui bastante tranquilos, né? Somos caseiros, a gente tem bastante coisa para fazer dentro de casa, a gente ocupa bem o nosso tempo, mas eu também sou ser humano, eles também são seres humanos, eu não sei quanto tempo isso vai durar, e uma preocupação que a gente tem que ter é exatamente essa. O que está alimentando o nosso coração? Quais as coisas que a gente tem permitido chegar? Quais são as preocupações? Quais são os desejos? A gente já percebe aos poucos nas conversas até de alguns irmãos, ali um fundinho de desespero, uma palavra um pouco mais azeda, um pouco mais salgada, no sentido de sentir uma certa angústia por estar vivendo esse momento diferente. E é mais um momento em que, além de nos apegarmos a toda a Escritura, lendo, refletindo, temos mais tempo para ler ainda mais a Bíblia, também temos mais tempo para olhar e para refletir naquilo que as Escrituras
nos ensinam num momento como esse. Então esse texto veio exatamente nesse sentido. Primeiro, encher o coração com aquilo que é verdadeiro. No tempo das fake news, das notícias, do excesso de informação, não nos entregarmos à primeira informação, a avaliarmos, a também blindarmos o nosso coração, porque às vezes a verdade ela pode ser ruim também. Tudo o que for honesto, honesto é o que não é falsificado, é o que não é de mentira, o que não é feito por baixo dos panos, que é feito com transparência, não é? Tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for puro, ter cuidado com as nossas palavras. É provável que daqui a alguns dias alguns comecem a ficar um pouco mais bravos, mais inquietos, né? A gente vê muita brincadeira aí do pessoal, dos desgastes que os casamentos podem ter ao longo desse período. Portanto, é hora de calar, é hora de ficar mais tranquilo e mais calmo, a refletir, a pensar melhor, a fazer alguns sacrifícios pelo bom convívio familiar, a se adaptar a essa nova rotina para purificar o ambiente, não purificar no sentido de colocar lá um cheirinho, um odor, ou usar um produto especial, mas no sentido de purificar o ambiente com as nossas palavras, de purificar com as nossas atitudes, com a nossa paciência, com a nossa sabedoria, não é? Tudo que for amável, tempo de estender a mão para os nossos familiares e de fazer aquelas coisas boas, de ajudar nas atividades da casa. E ele continua, se há fama, boa fama, se há virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu acho que essa palavra é uma palavra muito importante para a vida cristã como um todo, mas nesse momento se reveste de uma importância diferenciada. É hora de cuidar muito bem daquilo que entra pelos nossos ouvidos, daquilo que vemos com os nossos olhos, daquilo que nós permitimos se instalar no nosso coração. Então vamos permitir que somente as coisas boas entrem, permitir olhar somente para as coisas boas, ter boas meditações no coração, pensar no que é bom, no que é o bem, medir as nossas palavras e deixar o Senhor cuidar do nosso coração, nos dando paz, nos dando tranquilidade, aquela paz que é citada no versículo anterior, que é a paz que excede todo o entendimento. Amém? Que Deus abençoe, então, essa palavra aos nossos corações e que seja uma verdade também para as nossas vidas, tá bom? Vamos cantar vamos cantar um cântico agora. Eu acho que é cântico, né, que a gente chama, né? Eu escolhi um bem conhecido também, que chama Ao Único. Eu sei que muitos conhecem, né? Ao Único que é digno de receber a glória, a honra e a força e o poder, tá? Eu quero cantar com você.
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder. Tá bom? Nós vamos já caminhando para o final desse nosso encontro, no nosso Café das 3 e BVB. Lembrando que todo dia às 15 horas, um dos pastores, ou eu, pastor Israel, o pastor Márcio, a gente está em revezamento, vamos entrar. A gente está sempre lembrando nos grupos da igreja, mas compartilhe também essa informação. Assim que as lives começarem, você pode também compartilhar o link, principalmente para aqueles irmãos que têm um pouquinho mais de dificuldade para acessar essas informações. E mais uma vez eu quero mostrar a minha alegria, a minha satisfação de saber que a igreja tem participado, tem visto, tem compartilhado esses momentos. Isso alegra muito o nosso coração e eu sei que alegra também o coração do nosso Senhor, que gosta de ver o seu povo unido em louvor, em adoração, buscando a sua presença e também compartilhando a sua palavra. Tá bom? Nós vamos então nesse momento orar mais uma vez, nos despedindo nessa tarde, e eu continuo orando pela vida de vocês e continue compartilhando conosco as suas necessidades de oração. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um Pão das Três, te agradecemos por mais uma oportunidade de compartilharmos, ó Deus, a Tua palavra, de cantar, ó Deus, com os nossos irmãos, com a nossa igreja, de orarmos, ó Deus, pela vida, ó Pai, dos necessitados, daqueles que nos pedem, e continuamos, ó Pai, rogando, ó Pai, pelos enfermos, pelos profissionais de saúde da nossa igreja, pelos idosos, ó Pai, da nossa igreja, que são muitos. Nós somos abençoados por termos uma igreja, ó Pai, com muitos anciãos, com muitos idosos, e agora oramos, ó Deus, pela vida deles, pela saúde de cada um deles, pelos seus familiares também, que têm uma responsabilidade redobrada nesses dias para cuidar deles, para lhes dar, ó Deus, a atenção devida, para evitar, ó Deus, que eles adoeçam, e peço que a Tua graça, ó Deus, acompanhe a vida de cada um dos idosos, ó Pai, da nossa igreja. Mais uma vez, obrigado por esses momentos, ó Pai, de louvor, de adoração, de compartilhar a Tua palavra, e continua guardando e abençoando, ó Deus, a Tua igreja. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, irmãos, amanhã, às 15 horas, mais uma vez, o Pão das Três, e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.